Jesus, vamos nos colocar de pé. Vamos buscar a presença de Deus nessa noite maravilhosa, amém? Com seus olhos fechados, a mão sobre o teu coração. Vamos nos preparar. Vamos nos preparar para entrar na presença santa do Senhor. Vamos nos preparar para receber o Espírito Santo de Deus. Vamos nos preparar para o pão que nos alimenta, para a palavra viva. Vamos nos preparar para receber a direção de Deus, para salvar a nossa casa, a nossa família, pois Ele tem direção segura para nós. Ele tem direções para alcançarmos o coração da nossa família. Não há coração endurecido que não se quebre diante do Senhor nosso Deus. Não é por força, nem é por violência, mas é pelo Santo Espírito de Deus. Então vem, Senhor. Vem, Senhor, e não te detenhas em operar. É o coração desse homem que ora, é o pai de família, é o marido que pede pela esposa, é a mãe que pede pelo lar, é a mãe que pede pelo filho, é a esposa que pede pelo marido. Ah, meu Deus, é o teu povo clamando pelas famílias. A tua palavra diz que aquele que não cuida dos seus, aquele que não olha para os seus, não roga pelos seus, e negado a própria fé, se torna pior do que o infiel. Senhor, Deus me livre de sermos comparados a Satanás, que é perdido, que não tem amor, que não tem compaixão. Deus me livre de fazer parte de tais sentimentos. Que o nosso coração, ele é cheio, ele é nutrido, ele é voltado em amor, mas não é o amor do homem, é o amor que vem de Deus. O verdadeiro amor que suporta, o verdadeiro amor que não desiste, aquele amor que é nutrido pela palavra do Senhor e tem no Senhor a sua esperança. Deus nos prepare, Pai, para vivermos a intensidade das tuas palavras. Nos prepare, Senhor, para viver a intensidade das tuas promessas. Queremos a nossa casa diante do teu altar. Queremos a nossa casa rendida aos teus pés, Senhor. Para isso precisamos da tua direção. Fala conosco, Senhor. Vá nos preparando, Senhor. Vá nos preparando com o teu Espírito, com a tua presença. Como um bom jardineiro, prepare a terra do nosso coração, Senhor. Que o nosso coração seja livre de toda a amargura,
essa fonte de perdão inesgotável, essa fonte de força inesgotável. Dá-nos sabedoria pela tua palavra, Senhor. Dá-nos sabedoria pelo teu Espírito, Senhor. Dá-nos direção para nós, aos nossos filhos. Dá direção para as nossas fazendas. Dá direção para o nosso coração, que ele não se sinta oprimido, que ele não se sinta sobrecarregado. Por onde o rio passar, tudo ele vai transformar. Tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Prepare o bebê. Deus não é. A palavra do Senhor diz que se você crer, você verá a glória de Deus. Estenda a mão em direção à sua casa agora. Comece a profetizar sobre a sua casa agora. E virão tempos de libertação. Comece a profetizar cura na sua casa, portas abertas na sua casa. Comece a profetizar agora mudança de vida. Comece a profetizar o Espírito sobre vários ossos secos. Comece a profetizar. Comece a profetizar. Comece a profetizar. Por onde o rio passar, Espírito de Deus transformar. Tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Vai se alimentando de Deus, meu irmão. Porque a palavra do Senhor diz que com a força da comida, com a força da bebida que Deus dá, Ele te dá condições de você caminhar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir
resposta, tem direção. O Senhor tem tudo que nós precisamos. Em o nome de Jesus. Vamos aplaudir bem forte. Diga graças a Deus. Glória a Deus. Hoje nós encerramos a campanha Quebrando o Coração de Pedra, para que Deus venha trazer um coração de carne à tona. A palavra de Deus diz que o Senhor tem um martelo que ele esmiuça a penha. Ô pastor, mas o que tem a ver a penha com o coração de pedra? Porque penha na Bíblia significa pedra. Então ele tem o martelo necessário para esmiuçar, ou seja, esmagalhar mesmo, esmigalhar, como você queira chamar, quebrar o coração de pedra de qualquer pessoa no qual está sendo entregue a Jesus. E o que nós estamos fazendo aqui toda quarta-feira? Nós estamos entregando a nossa família diante do Senhor. Amém? Nós queremos ver a salvação do Senhor entrando dentro da nossa casa, porque sobre nós existe uma promessa, e é pela promessa que nós oramos, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, credes no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Mas também Jesus disse que Ele converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então o Senhor tem toda a ferramenta necessária para fazer uma obra muito grande na nossa família. Mas para isso, igreja, nós precisamos ouvir a direção de Deus. Eu tenho percebido, irmãos, que muitas vezes não é a falta da oração. Orar todo mundo, pelo menos eu creio que ora, amém? Buscar de Deus, né? Tem aquela comunhão, aquela intimidade com Deus, ele todo mundo tem. Mas às vezes o que está faltando para nós é uma preparação do nosso próprio coração para ouvir a voz de Deus. Porque imagina duas pessoas juntas, preste atenção em mim aqui, ó. Duas pessoas conversando. Se as duas falarem ao mesmo tempo, ninguém vai entender nada. Então uma precisa se calar, a outra falar. E quando essa acabar de falar, essa começa a falar. Assim é a nossa vida com Deus. Nós falamos, nós buscamos, mas também às vezes nós temos que parar para deixar Deus falar. A Bíblia diz que em Simão Pedro, ele só voltou ao mar alto depois que Jesus Cristo acabou de falar. E aí Jesus trouxe uma direção para Pedro. Vai lá, Pedro, joga a rede. E ali veio o milagre, todo mundo conhece a história. Então a falta, irmãos, de ouvir essa direção de Deus está impedindo, né, de nessa direção termos o melhor de Deus para a nossa vida. Às vezes nós não entendemos: Senhor, mas eu oro, eu busco, Senhor, mas eu falo, eu jejuo, eu faço tantas coisas, faço a campanha, né? Mas por que não está dando certo? Não é que não está dando certo, a oração não foi ouvida, mas está faltando isso aqui, ó, o despertar para ouvir a direção de Deus. Se as duas pessoas, uma falou, mas se a outra virar as costas e a outra ficar falando sozinha, ninguém vai ter direção, ninguém vai conseguir se entender. Então quando nós oramos a Deus, nós temos que, depois de falar, clamar, orar, sossegar o nosso coração e deixar Jesus dar a direção. Porque a direção que Ele tem para a nossa vida, a direção que Ele tem para a nossa casa é de mudança, é de libertação, é de salvação. Amém? 1 Samuel capítulo 30, vamos falar um pouquinho aqui sobre Davi e uma direção errada que ele pegou e trouxe prejuízo. Versículo 1 em diante, diz assim: sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas, com ímpeto, tinha dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinha ferido a Ziclag e tinha posto a fogo. Pastor, o que aconteceu aqui? O Davi, quando ele estava fugindo de Saul, presta atenção que depois você lê.
O Davi, quando ele estava fugindo do rei Saul, ele foi, junto com o rei Aquis, passar um tempo ali na terra dos filisteus, na terra do inimigo. Só que o Davi, ele estava se fingindo de louco para poder fugir de Saul, estava dentro de uma terra inimiga, se fingindo também que era contra Israel para se manter vivo. Foi uma sabedoria que Deus deu para Davi. Só que, quando Aquis estava marchando contra Israel, o Davi teve uma ideia: não, eu vou junto com o rei Aquis, e quando chegar lá que eles forem atacar o povo de Deus, eu pego, finjo em todo lado deles até chegar na batalha. Chegando lá na batalha, eu vou pegar e vou lutar contra o rei Aquis e vou ser a favor de Israel. A intenção do Davi foi excelente, porque ele já estava dentro do campo do inimigo. Para ele derrotar o inimigo era mais fácil. Só que, irmãos, uma coisa é certa: estratégia humana nas coisas espirituais nunca vão dar certo. O tempo que Davi perdeu marchando com Aquis para ir contra Israel e chegando lá fazer uma boa ação, foi o tempo que ele deixou a casa dele descoberta. E olha o que aconteceu, versículo 2: e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente levaram consigo e foram pelo seu caminho. Então, o tempo que Davi deixou a cidade junto com os homens dele para fazer a boa ação, a boa intenção, ele deixou a cidade dele desprotegida. Pastora, dentro da minha casa, o que isso tem a ver? Muito. Que às vezes, quando nós estamos lidando com situações que não são nossas, preste atenção nisso aqui. Quando a gente está lidando com situações que não são nossas, a gente deixa de guerrear as guerras da nossa casa. E às vezes, irmãos, o que acontece? Na boa intenção de ajudar alguém, a sua casa fica desprotegida. Não é um egoísmo, mas Deus deu a missão para você cuidar, para você colocar uma cobertura espiritual na sua casa. E a partir do momento que, mesmo que seja com boa intenção, eu deixo para ajudar outra pessoa que às vezes nem está buscando a Deus, às vezes você está lutando a guerra de alguém que não quer compromisso com Deus. Pode ser um amigo, um parente que está distante, E às vezes o que acontece? Naquilo que você está perdendo tempo em outras batalhas, com toda a boa intenção do mundo, o inimigo ele fica o quê? Com liberdade para agir dentro da nossa casa. E às vezes é isso que está acontecendo, irmãos. Às vezes a gente está tão, como Marta, tão atarefado com outras coisas, e não precisa ser só ajuda para outra pessoa, não. Às vezes uma preocupação. A Bíblia diz que nós não devemos ficar ansiosos por coisa, mas às vezes a gente está perdendo tempo se preocupando naquilo que Deus falou. Não se preocupe. Aí naquilo que eu estou perdendo tempo preocupado, eu não estou atentando que o inimigo está entrando no meu território. E aí o que acontece? O inimigo entra e começa a aprisionar as pessoas da minha casa. Coloca a rebeldia dos filhos, coloca as brigas no casamento. Isso é muito sério, irmãos. É muito sério. Ele começa a colocar a tristeza dentro da família, que a família se reúne só dá briga, só dá dissensões. Começa a colocar o desânimo na pessoa. É aquilo que eu falei na semana passada. Se a pessoa entendesse, se ela visse o mundo espiritual nu e cru como é, as reuniões de quarta-feira não ficariam uma cadeira vazia. A primeira pressa dela seria cobertura espiritual para a casa, para a família. Mas às vezes a pessoa não está prestando atenção que nós estamos vivendo dias seríssimos. Nós somos a última geração antes da volta de Cristo. Está
mais que provável. Então, às vezes, ela está se preocupando com outras coisas, mas a família está ficando para trás. Não estou dizendo que é o seu caso, amém? Estou aqui abrangendo. Nós somos a última geração, irmãos. Não vai passar dela. Jesus já está às portas. E às vezes a perda de tempo está nas brigas, nas confusões, nas preocupações, nas tristezas. Tem gente que perde tempo, irmãos, pensando no passado, na tristeza, fica lembrando de coisas, de emoções, e o inimigo está só invadindo, entrando. Entra com a doença, entra com o vício, entra com as preocupações. Irmãos, está aí para todo mundo ver. As televisões estão noticiando, a internet está noticiando, está em todo canto se fala do carnaval, né? O que foi esse carnaval desse ano? Por que ele foi o mais feroz de toda a história do carnaval? Porque até o diabo sabe que nós somos a última geração. Então eles fizeram tudo nesse carnaval agora, irmãos. Está noticiado, não é coisa da minha cabeça não, tá? Está noticiado que eles fizeram nesse carnaval desse ano a invocação dos mortos. Foi tudo voltado para feitiçaria, magia negra. Todo o carnaval foi voltado nisso. Desde da hora que abre os portões até a hora que passa a última pessoa no corredor do carnaval. Então, irmãos, nesse mês de março agora, nós vamos começar no primeiro domingo. Vou aproveitar, já vou falar logo. No domingo eu vou estar entregando para vocês o sangue do Cordeiro. A gente vai participar do sangue do Cordeiro aqui na igreja, para nossa proteção espiritual, amém? E o que sobrar, você vai levar para a sua casa e você vai ungir os umbrais e as portas da sua casa. Porque a zona espiritual que foi invocada nesse carnaval foi a pior de todos os tempos. Os portões do inferno foram abertos, irmãos. Nós entramos no tempo da pré-tribulação, onde a igreja vai passar por isso, como passou no Egito. Mas na casa dos filhos de Deus havia o quê? Luz. Na casa do servo de Deus, o anjo da morte não possui. Então, irmãos, nós temos que estar em santificação, porque eu preguei no domingo, e nós temos que fazer tudo que estiver ao nosso alcance para preservar a nossa geração, irmãos. A vinda de Deus está muito perto. E o que se fala, que se ouviu falar desse carnaval, que alguma parte já passou, outra está acontecendo, outra vai vir no próximo final de semana, né? Já tem famílias destruídas, já tem pessoas com doenças transmissíveis, pessoas repassando vírus, drogas, sequestro de crianças, tráfico de, não só de drogas, mas de órgãos. Pastor, é isso tudo daí para pior, irmãos. Nós estamos num tempo, irmãos, que Satanás, que é o príncipe deste mundo, está com toda a autoridade no mundo, não sobre nós, amém? Para fazer o que ele quiser. Por isso nós temos que estar diante do Senhor, ouvindo a direção de Deus, irmãos. E aqui o que aconteceu? Continuando aí, versículo 3: E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que ela estava queimada a fogo. As suas mulheres, os seus filhos e suas filhas eram levados, o que, igreja? Cativos. Então o inimigo conseguiu entrar na cidade do valente Davi, no momento de bobeira que Davi deu. Ele entrou, ele colocou fogo em tudo e levou prisioneiro as famílias daquela cidade, inclusive a família do valente Davi. Mas pastora, o homem que derrotou o gigante deixou isso acontecer. Meu irmão, se a gente marcar bobeira, acontece com qualquer um. Se
Se a gente piscar os olhos, Satanás está ali, ó, bramando como leão, buscando quem possa tragar. E levou tudo contigo. 4. E então o povo que se achava com ele alçaram a voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Irmão, tem um tempo do choro? Tem. Mas só que chorar o resto da vida, irmãos, não vai trazer ninguém de volta nas mãos do diabo. Nós temos que fazer alguma coisa. O Davi não consultou a Deus para marchar com Aquis para a guerra. E o que aconteceu? Deus não pôde avisar o Davi que o inimigo estava vindo. O Davi estava tão preocupado em fazer uma boa ação que ele não ouviu Deus falar com ele que não era para ir. E é o que acontece com a gente. Às vezes a gente quer travar uma batalha humana, a gente quer travar uma batalha desnecessária e não está ouvindo a direção de Deus para a própria salvação. Então o povo chorou, versículo 5. E também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã e Abigail. Versículo 6. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de quê? De apedrejar. Olha só o povo revoltado. Culpa sua, Davi, que era para estar aqui protegendo a cidade. Tudo culpa do Davi. E irmãos, preste atenção. Essa culpa recai sobre nós também. Porque qualquer coisa no mundo espiritual, as pessoas vêm acusar a gente. Não é você que é crente, não é você que fica dentro da igreja, não é você que fica buscando a Deus, não é você que ora, não é você que isso, não é você que aquilo. O povo vem com pedras, irmãos, mas não físicas, mas vem com pedras espirituais, palavras, nos acusar. Viu? Você não está lá buscando a Deus, né? Por que isso aconteceu na família? Por que isso aconteceu com fulano? Por que aconteceu com ciclano? Vamos continuar o versículo 6 aí, ó. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Todavia, o que o Davi fez? Se esforçou no Senhor. Davi correu para Deus. Senhor, dei mancado, marquei bobeira. Davi correu para Deus para pedir uma solução. E é o que a gente precisa fazer. Talvez, irmãos, foi um tempo que você estava resolvendo alguma coisa e acabou passando. O filho cresceu, o tempo do casamento passou, e talvez você não conseguiu resolver aquela situação. E aí nós vamos plantear e chorar até perder a força? Não, Senhor. O Senhor ainda pode me dar uma chance de mudar o quadro dessa história, de ver a minha família aqui rendida. Deus pode te dar uma força, irmão, descomunal. Deus pode te dar uma direção de vida, talvez você nunca teve tão boa quanto essa que Deus pode te dar agora. Mas a gente precisa ouvir a voz de Deus. É aquela pessoa, eu até brinco, que a oração do namoro é a mais rápida que responde na igreja, né? Fulano olha para ciclano, olha para o outro, Senhor, apaixonei, hein? Apaixonei, aí vai orar a Deus. Senhor, se aquela pessoa, tem ela na igreja, se aquela pessoa for de Deus para mim, quando eu abrir o olho que eu vejo ela, é a oração mais rápida, Deus responde. Aí quando ele abre o olho, é Deus falando. Mas não foi uma oração de busca a Deus. Nem sempre aquilo que está diante dos nossos olhos é para a gente. Amém? Deus tem direção diferente. Então nós precisamos ouvir a Deus. Então Davi, final do versículo 6. Então Davi se esforçou no Senhor, o seu Deus. 7. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ahimelec: trazei-me, peço-te aqui um éfode. E Abiatar trouxe o éfode até Davi. Versículo 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa?
alcançá-la. E olha a diferença, irmãos. Nós estamos no versículo 8. Davi manda chamar o sacerdote, traz lá o éfode, se prepara ali para buscar a Deus numa adoração profunda, e ele fala: Senhor, eu vou perseguir essa tropa? Senhor, e se eu for perseguir, eu vou alcançar? Olha que diferente, irmãos. Mas precisa acontecer algo ruim para a gente tomar atitude? Não. Se a gente tiver constância buscando a Deus, Deus vai falar conosco através da palavra. Amém? Ele vai falar através do Espírito Santo. Ele vai falar através de sonhos. Ele vai usar alguém da sua extrema confiança para te dar um recado. Não precisa coisa ruim acontecer para a gente tomar atitude. Aqui o éfode, irmãos, representa hoje a palavra. Você tem a palavra, você tem acesso a ela. Estava conversando com a obreira ali na entrada, antes de começar o culto, que hoje eu acordei um pouco agoniada. Mas não é aquela agonia por mal, não. Mas é uma coisa por dentro. Senti uma incomodação por dentro. E eu estava falando com Deus: Senhor, eu não sei o que é. Falei assim com Deus: Senhor, eu não sei o que é. Orar contra o diabo não preciso mais, porque ele já é um derrotado. Então, se eu não sei o que é, me ensina. É a palavra que esteve no meu coração o dia inteiro. Me ensina. Me ensina. Porque aquilo que a gente não sabe fazer, irmãos, não é para a gente largar a mão e desistir. É pedir direção a Deus. Senhor, me ensina. É o que Davi fez aqui, ó. Senhor, me ensina a vencer a guerra. Senhor, me ensina a recuperar as minhas esposas. Naquela época podia, tá, irmãos? Hoje não pode mais não, tá? Naquela época a poligamia podia, mas agora não pode mais não. É um só homem, uma só mulher. Amém? Então, o Davi estava pedindo: Senhor, me ensina, me dá uma estratégia de recuperar o que o diabo tomou. Então, aquilo que nós não sabemos, irmão, a gente tem que ter humildade para pedir. Jesus, me ensina a lidar com aquela pessoa que tem um coração difícil. Ah, não, vou largar ela para lá e ela se resolve. Não, irmãos. Quando a gente larga, o inimigo pega. Nada fica jogado, sabia disso? Até a palavra que sai da nossa boca. Se a gente fala coisa boa, o mundo espiritual, os anjos pegam e faz acontecer. Mas se da nossa boca saem palavras torpes, tortas e de maldição, os demônios só estão esperando para pegar aquela palavra e fazer acontecer. Nada se perde. É igual a história do boi, né? O que do boi não se aproveita, irmãos? Fala para mim. Tudo do boi se aproveita. O casco dele se aproveita, o esterco se aproveita, os órgãos se aproveitam. Nada do boi se perde. Você já reparou isso? Nada do boi se perde. Nenhuma palavra de Deus se perde. As nossas também não, irmãos. Palavras não são soltas ao vento. Ah, falei por falar. Não, irmãos, teve uma intenção. E a gente tem que vigiar essa intenção. Ah, falei na hora da raiva. Eu não queria ter falado, mas na hora da raiva, pastor, eu acabei falando. Não foi à toa. A raiva já estava plantada dentro do coração. E por que a raiva se instaurou ali? Porque faltou encher com as coisas de Deus. Que quando há o Espírito de Deus, não tem espaço para briga, para inimizade, para essas coisas de chateação, de mágoa. A gente pede um ensinamento a Deus. Senhor, como é que eu faço para lidar com aquela pessoa de coração difícil? Deus vai te dar essa paz. Davi pediu: Senhor, eu vou perseguir a tropa? Eu vou alcançar? Olha o que o Senhor disse para ele no finalzinho do versículo 8. E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e a tudo libertarás. Quantas perguntas Davi fez para Deus? 2. Quantas que Deus respondeu para Davi?
Davi perguntou: perseguirei essa tropa? Depois Davi pergunta: eu vou alcançar? Deus responde: persegue-a de certo, porque alcançarás e a tudo libertarás. Irmão, tudo que Deus colocar na sua mão, com você na direção de Deus, você vai levar para a liberdade, você vai levar para o campo da bênção, você vai levar para o campo da vitória, você vai levar para o campo da saúde, para o campo da prosperidade. Você vai trazer liberdade ao coração da sua família, você vai trazer liberdade para o casamento, você vai trazer liberdade na criação dos filhos, você vai trazer liberdade na sua prosperidade. Tudo que você busca na direção de Deus e espera Deus te responder, meu irmão, pode ter certeza que vai dar certo. Amém? Eu quero compartilhar essa palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração hoje. Ensina-me. Aquilo que você não souber fazer, peça ao Espírito Santo, me ensina. Fique com essa palavra. Eu compartilho ela com você hoje. E diz como é o profeta é a igreja, né? Como é a igreja é o profeta. Então a gente é um só aqui. Estou compartilhando com você. Está difícil lidar no casamento? Senhor, me ensina. Está difícil se conduzir na vizinhança? Me ensina. Senhor, eu estou com dificuldade de entender a sua palavra. Senhor, me ensina a ouvir a tua voz. O ser humano, irmãos, ele não nasce sabendo. Tudo tem que ensinar. Desde quando ele é um bebê, tem que ensinar onde é a mama, depois tem que ensinar o que é comida, depois tem que ensinar os primeiros passos, depois tem que ensinar o que pode e o que não pode. Que criança acha que tudo pode, não é? Vai lá, coloca a mão em tomada, pega coisa suja, enfia na boca, aí você vai deixar? Não, você está ensinando. Tudo na vida do ser humano é ensinado, irmãos. Então, se você ora a Deus, pede ajuda, socorro, espere a resposta de Deus. E quando Ele te der a resposta, você vai. E quando você for na direção de Deus, sua rede vai vir cheia de peixes. Você vai recuperar tudo que um dia você perdeu. Nunca mais a sua vida vai cair na esparrela. Vai ser só bênçãos, irmãos. Vai ser só coisa boa. E Deus tem o melhor para nós. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Nós estamos aonde? Na terra. Então Deus tem o melhor para a gente aqui. Amém? No céu a gente sabe que vai ser bom, mas o negócio é agora. Nós precisamos do socorro agora. Amém? Então fique com essa palavra, peça ao Espírito Santo, me ensina, e Deus vai dar direção boa para você em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir Jesus bem forte, para a glória de Deus. Maravilha. Senhor, e hoje o Senhor trouxe uma resposta a muitos questionamentos. E eu tenho certeza, Pai, que muitos desses questionamentos eram: Senhor, eu estou fazendo tudo, porque nada está dando certo. Eu estou com boas intenções, por que nada está dando certo? Senhor, eu estou orando, por que não está dando certo? Estou fazendo a campanha fielmente, por que não está dando certo? Eu oro, eu jejuo, eu ajoelho. Em casos, meu Deus, que a pessoa está dizendo: Senhor, até no monte eu já fui, até nas madrugadas eu fui, por que não está dando certo? E hoje o Senhor trouxe a resposta. Às vezes nós não esperamos a direção de Deus. Achamos que por causa da boa intenção é certo, e agimos
aprisionar as mentes. Porque quantas vezes um casamento acaba porque a pessoa começou a pensar diferente? Quantas vezes um filho sai de casa, se envolve com diversas situações, más companhias, entra no mundo de vícios, de perdições. Ah, Senhor, porque está com a mente aprisionada. Quando as pessoas não estão conseguindo vencer as doenças e enfermidades, porque estão com seus corpos aprisionados. Certo dia Jesus curou uma mulher que andava encurvada 17 anos. E Jesus disse: essa também não é filha de Abraão, mas o espírito maligno a aprisionou por tantos anos. Ah, Senhor, nos faz voltar a ouvir a sua voz. Se a gente esqueceu como que se ouve a tua voz, Senhor, nos ensina de novo. Nos ensina a discernir a sua voz no meio da multidão, Senhor. Nos ensina a discernir a tua palavra, Pai. Nos ensina, Espírito Santo, a como fazer. Se essa pessoa não sabe mais como é liberar o perdão, ensina para ela, Jesus. Se essa pessoa não sabe mais voltar ao primeiro amor, ensina ela, Jesus. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aprenda com Jesus a lidar com as pessoas. Jesus lidou com tanto tipo de pessoa, mas Jesus nunca se perdeu, nunca virou a cara para ninguém. Jesus, quando ele se sentia angustiado, ofendido, machucado, ele não revidava e nem virava a cara para ninguém, ele não desistia de ninguém. Mas a palavra diz que ele ia para o monte orar, ele ia buscar a direção de Deus. Ensina-nos, Senhor, a lidar com situações que a gente não consegue. Nos ensina a manter a paz com pessoas que só querem guerras. Nos ensina a lidar com aquelas pessoas que estão com o coração petrificado, com a mente, meu Deus, desviada, perdida. Nos ajude, Pai, a levar a cura para aquela pessoa que já aceitou a doença, que já aceitou a enfermidade, achando que até a aprovação de Deus. Nos ensina, Jesus, nos ensina. Nos ensina, Jesus. Em reuniões como essa, Senhor, nos ensina a tua palavra. Só assim a fé virá no nosso coração. Nos ensina a ter santidade para que possamos te ver, Senhor. Nos ensina a nos conduzir com prudência, para que o nosso caminho seja próspero, Senhor.
o Senhor as livra de todas. Deus está te livrando, meu irmão. Você vai perceber a prova. Você vai alcançar. E você vai livrar. Em nome do Senhor Jesus. Que é seu vai voltar para as suas mãos, meu irmão. Troca este coração por um novo e tudo volta ao lugar. Nosso lugar, o lugar da nossa casa, é servindo ao Senhor com alegria, em o nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir bem forte. Para a glória de Deus. Amém? Tenha certeza que o Senhor te alcançou, meu irmão. Uma oração simples, mas verdadeira, Deus ele faz a obra. Pode ir para casa tranquilo, que Deus é contigo. Deus abençoe.